Paz e amor, mais uma vez, vamos continuar a respeito da aplicação sobre o sistema circulatório, que já foi dito que só pode ser feita através da mentalização, porque é quase impossível a gente ter conhecimento de tudo, né? A não ser com um estudo muito mesmo grande. Bom, a necessidade do treinamento da mente. Aqui é apenas um alerta ao terapeuta. Nos processos circulatórios antigos, onde iremos encontrar principalmente os aneurismas, sempre teremos que formalizar um quadro completo do paciente, buscando a localização, e aconselhamos a aplicação sobre o sistema circulatório através da mentalização. O treinamento mental do terapeuta é que irá localizar o local obstruído. É aí que ele usará todos os componentes mentais para solucionar o problema. Certamente, irá depender de treinamento e muito esforço para que alcance essa capacidade. Por isso, nunca deveremos exigir de um principiante. Essa cobrança nos mostra que estamos buscando eliminar aqui os processos mediúnicos. Agora, quando houver vidência, telepatia, etc., então será um outro caso. A mentalização do rosa forte no sistema circulatório. Considerando uma regra, a aplicação do rosa forte na corrente sanguínea, inespecificamente em todo paciente idoso que traz consigo os problemas circulatórios ou cardiovasculares. É uma forma de prevenção em todo o sistema circulatório, quando buscamos fortalecer e, se possível, identificar os locais onde futuramente possa haver a possibilidade de uma trombose. Ao mentalizarmos, devemos percorrer todas as veias e artérias. A aplicação na circulação dos membros inferiores e superiores. Os conjuntos sistêmicos. Não custa lembrar que estamos falando da circulação sanguínea. Sempre que numa aplicação tivermos que envolver um trabalho sobre o conjunto sistêmico, circulatório dos membros inferiores, casos de cãibras, inchaços, etc., será de bom alvitre determinarmos o trajeto a ser coberto pelas lâmpadas, que será o seguinte indicativo. Rosa forte nos membros inferiores, saindo da altura do ciático, na coluna lombar, para os pés, e retornando no mesmo trajeto até a aorta umbilical. Isto evitará que cada um faça como lhe parecer melhor, isto é, uns pela frente, pela parte da frente do corpo e outro por trás. Assim, cobriremos todo o conjunto sistêmico. Quando a aplicação referir-se aos membros superiores, ela deverá sair do coração para a subclave esquerda, depois para a direita, daí para o coração, veias e artérias pulmonares, pulmões, retornando ao coração. Esse tratamento atingirá uma área maior da circulação, já que estaremos trabalhando somente na corrente sanguínea frontal. A corrente sanguínea renal, quando há problemas no sistema gênito-urinário, com pequenos pontos infecciosos, mas ainda não generalizados, deve-se buscar o aceleramento da corrente sanguínea renal. Dessa forma, iremos filtrar as bactérias, não permitindo seu retorno.
Elas serão cauterizadas porque antes já terá sido feita a aplicação da cauterização em toda a via urinária e genital. Esta aplicação entrará sempre em último lugar, justamente para que se evite sua localização em outros pontos do organismo. Estímulo sobre o pâncreas e o baço. Por ser o pâncreas um órgão também de muitas irrigações sanguíneas, o sustentáculo de todo o trabalho referente às vias hepáticas e renais, a sua aplicação é sempre aconselhável em processos ulcerosos. Nesses processos, incluem-se males como câncer, AIDS, leucemia e disfunções como o diabetes. Valerá sempre observar o estado do paciente de maneira geral, até no que se diz a resistência física, quando se tratar de crianças ou idosos. De acordo com o observado, talvez até por uma questão de segurança, seja preferível fazer aplicações mais espaçadas, mas contínuas, que buscar a eliminação do sistema de imediato. Em processos de origens cancerígenas ou de origem virótica, apenas para especificação, trabalhamos os órgãos em conjuntos nesse caso, baço e pâncreas, mesmo que não saibamos a sua especificação, mas apenas de sua generalização. Daí os estímulos. Estamos ativando esses dois órgãos para maior produção de glóbulos, tentando ajudar nas chamadas plaquetas e desta forma diminuindo o risco de transferência para a rede linfática, principalmente o leucêmico. Agora vamos ver circulação, fígado, pâncreas. Esse tratamento pode ser incluído em processos ulcerosos e também em cálculos. Basta que para tanto saibamos o sentido da sua localização para que a aplicação seja feita de forma correta. Geralmente, os cálculos localizam na vesícula biliar e às vezes no próprio fígado. Os processos ulcerosos, na maioria das vezes, se restringem à região gástrica. O pâncreas também sofre esse processo de ulceração, mas quase sempre o ser continua sobrevivendo com a problemática pela dificuldade cirúrgica. Por isso, o aconselhamento é feito na direção dos processos de alimentação, com o que se buscará, em termo, o equilíbrio do paciente. Quando se fala em gástrico, nesse ponto, verificamos que todo o sistema já se encontra comprometido. Então, trabalharemos em toda a parte digestiva. Em relação ao aconselhamento para o ajuste alimentar, será o mesmo de qualquer anomalia pancreática, como daquele que tenha úlcera gástrica ou intestinal, por exemplo. Assim, será aconselhável evitar frituras, produtos animais, enlatados, bebidas alcoólicas, todo e qualquer produto com doses elevadas de acidez, apenas para falar de maneira geral. Pesquisa maior poderá ser feita por estudiosos da área. Bom, agora falamos então do fígado, pâncreas. Agora nós vamos falar a circulação do fígado e baço. Trata-se, nesse caso, de uma limitação. Geralmente, esse tratamento é aconselhado em crianças com processos de verminose. Existem diversos tipos de verminose, que somente através de variados exames consegue-se detectar, mas mesmo assim, alguns não o são
a não ser na época da própria ovulação. A verminose é sempre uma das razões mais fortes para os processos anêmicos, havendo através do seu aprofundamento na região abdominal. A sua introdução no fígado, que irá gerar diversos outros tipos de mal, até a icterícia, podendo ocasionar também o crescimento do volume do fígado, dos processos de cirrose hepática. Aqui, o René fala sobre a verminose. A verminose tem um largo aspecto. É a razão por que fazemos a menção. Quando, da sua passagem, o verme ovula os seus óvulos, levados pela corrente sanguínea, que podem localizar-se nos diversos locais. Bom, e ele diz que no caso, lá nos tratamentos lá em Brasília, eles tiveram 3 casos de óvulo da solitária, gente, na circulação do cérebro. Isso daqui também já ouvi falar. Agora, com referência às regiões mais profundas do abdômen, é que geralmente eles se introduzem nas paredes abdominais para de lá saírem na época da ovulação, características do verme conhecido como ameba, que também é difícil. Tem pessoas que fazem tratamento, mudam a alimentação e vão fazer exame, ele continua com um problema tão difícil de ser eliminado, gente. Bom, agora nós vamos dar então uma outra parada, porque é muita coisa a ser falado, descrito, e vai também, é melhor então bases por bases, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Agora vamos ver numa próxima o que vai ser falado. Então fica muita coisa, porque fala de cada ponto do nosso organismo e como se deve seguir o que acontece. E por isso, numa próxima vez, nós vamos falar a respeito da corrente sanguínea hepática. Nossa, gente, que é muito importante, gente, porque não há quem não tenha problema no fígado, né? O derrame biliar, né? E depois o outro problema que ocorre, né? Não só aqui no Brasil, mas sempre a diabetes, né? Então vamos aguardar e que Jesus nos abençoe a todos.